Boa. Fala aí, rapaziada. A gente hoje vai gravar com alguém que tem muito mais pra falar do que a gente. Esse tem mesmo. Fala pra caramba todo dia. E as pessoas escutam muito mais ele falando. Do que a gente. Do que- É porque ele tem muito mais moral que a gente. É muito mais conhecimento. Total. Eu vou deixar o Paulo Matheus se apresentar, mas ele também treina aqui com a gente e faz um tempinho já, não só ele, mas ele e a Michelle treinam aqui. Então, mais uma vez a gente fala da família aqui no tatame. Show. Então, eu sou... Mas é engraçado, né? Eu já vou começar filosofando. Geralmente, quando o cara pede pra falar de você, a primeira coisa que vai falar da gente é já da profissão, né? Não, isso é coisa de paulista. Não, mas não é não. Confia. Eu sou Não, eu paulista. sei, mas ele já tá no mood. Ele já tá no mood. Paulista, com qualquer relação, tipo, você encontra um cara no bar. É verdade. Aí você vai começar a trocar uma ideia, é entrevista de emprego. É verdade. Eu trabalho com isso, eu fiz tal faculdade. Cara, isso é um costume daqui, assim. Que Mas eu acho assim, até meio mas eu acho que eu não sou daqui, né? Eu já começo falando, eu sou de Fortaleza, Ceará e tal. E eu acho que lá a gente também acabou fazendo isso também. E tanto que um aluno meu um dia desse falou assim pra mim, professor, tenta falar do senhor sem falar da sua profissão. Pô, legal Aí essa O pergunta. cara me travou, né? Caramba, não, mas legal um aluno teu. Falou isso aí. Aí eu, caraca, muito difícil, porque a gente tava falando sobre o dia a dia. Mas enfim, eu sou professor de história, sou músico, né? Eu não sou de São Paulo, cheguei aqui há 3 anos, acho que 2022. Foi muito louco isso, porque conheci a Michelle, a gente namorou. Ela teve uma possibilidade de voltar para São Paulo, já tinha morado aqui. E aí eu queria muito fazer um mestrado aqui na USP e tal, era um sonho. E eu não sabia se ia ser possível ou não realizar esse sonho. Vamos lá, embarca nessa aventura. A gente veio, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que eu pensei, preciso fazer jiu-jitsu. Muito louco, que foi a primeira coisa que eu procurei antes mesmo de emprego. Muito louco. Mas assim, e aí a gente procurou e a gente achou aqui a academia, na época, pode falar de bandeiras? Claro, Na época era aliança, a gente estava procurando aliança e tal, pela questão do histórico. E aí a gente conheceu e aí fiquei aqui, não mais só pela bandeira, mas pelas amizades, tal, pelo Deluca, enfim. Falando da minha história, eu me formei, eu acho que, não lembro quando que eu me formei em história. Não, isso porque ele é professor de história, né? Ele não é deveria de saber exatas, data. né? Ah, é verdade, né? É verdade. Não lembro. Foi no meio da pandemia, assim, aí consegui, graças a Deus, o mestrado, tenho um pós em História Cultural Brasileira, tô no mestrado na USP em História Social e faço jiu-jitsu, né? Acho que é só um pouquinho da minha história. E posso te falar, o objeto de estudo teu atual é muito legal. É, muito legal. Porque é algo inusitado, assim, não é algo... Não, eu pesquiso como que, aí agora falando de, saindo um pouco do jiu-jitsu, eu pesquiso como que a história, né, a educação no Brasil e tal, tratou a Revolução Haitiana. Aí rapidamente, só para explicar, a Revolução Haitiana foi uma revolução que aconteceu em 1791. Aí, essa data ele sabe. Se eu não souber. Mas até, tu viu que eu travei pra lembrar? Em que foi o primeiro país, né, assim, era a ilha chamada de São Domingos, se torna o primeiro país das Américas a abolir a escravidão, e aí pelas mãos dos próprios escravizados, negros escravizados, e aí eu queria trabalhar como que no Brasil foi falar sobre isso, já que a gente estava vivendo, né, o período da escravidão no Brasil e tal. E aí, a minha pesquisa consiste em tentar estudar um pouco a educação brasileira, né, essas coisas, meio por aí. E é muito louco você falar que o teu aluno te perguntou isso, porque quantos anos tem os teus alunos na média? A média dos 8º ao 3º médio é entre 12 aos 17 anos. Sabe? Então, é muito louco você ouvir. Grande ali, dos 12 aos 17. Eu creio que deve ser muito diferente, né? O ensino para um de 12, para um de 17. Tem que ter uma personalidade muito diferente em cada classe que você entra ali. Exatamente, é a questão da persona, né? Você veste uma persona. Você, por exemplo, saiu de um 3º ano médio, em que o cara tá extremamente confuso, não por questões apenas que tá entrando na escola, mas ele tá confuso, porque aí eu costumo falar com eles que assim, acho que até os 18 anos de idade a gente consegue culpar Deus e o mundo pelos nossos problemas e traumas e coisas do tipo. Depois também tem as questões da família, enfim. Mas eu falo pra eles, vocês estão chegando no momento que agora vocês não podem mais culpar ninguém. Vocês são os responsáveis pelas atitudes de vocês. E aí eu acho que é quando chega no 3º ano, tem esse baque. Aquele, poxa, mano, e agora? E aí tem aquela questão, como eu acabei de já iniciar falando, de ser alguém muito baseado na profissão, que aí o cara, poxa, mas eu não tenho profissão. Eu não escolhi nada ainda, não sei se eu gosto de alguma coisa. Então, quem eu sou? Então entra nesse conflito. E aí eu saio da sala com esse cara ou com essa mulher
que tá nesse período da vida e chegam e entram, sei lá, no 8º ano, que o garoto não tá preocupado em chegar em casa e vai assistir um anime. E assim, não tem problema, são fases diferentes, entendeu? Sim. Então é muito louco isso, assim, a gente sai muito exausto, na verdade, de sala. Por isso que eu treino jiu-jitsu. Não, e é muito louco também, isso que você está falando, porque tem uma certa frustração nessa idade, eu senti isso na pele, que rola uma puta cobrança social para você escolher uma faculdade que vai te dar dinheiro, como se o dinheiro fosse toda a solução para todos os problemas da vida. E uma cobrança, inclusive, para fazer faculdade, e como se a tua existência fosse baseada na tua escolha de carreira. Sim. Que, às vezes, eu acho que a escolha de carreira podia esperar um pouquinho. Claro. Essa molecada, acho que hoje tá mais fácil um pouco, mas essa molecada tem muito pouco acesso à informação para saber, de fato, o que cada carreira significa. Por exemplo, só um comentário. Além de ser professor de história, esqueci de falar. Eu vou tomar uma bronca agora dele por causa desse comentário, mas tudo bem. Não. Além de ser professor de história, eu também sou professor de projeto de vida. E eu atuo no ensino médio, né? Então, a disciplina de projeto de vida é uma disciplina mais nova, ela não Eu nunca tinha escutado, por Então, exemplo. ela vem com a reforma mas do é muito legal, né? Legal pra cacete. E assim, é uma das únicas... Enfim, é uma das únicas disciplinas que eu acho que de fato vale a pena na reforma do ensino médio. Mas é legal porque tem essa muita questão do autoconhecimento. Então, você atua trabalhando psicologia, trabalhando filosofia, história, a questão da sociedade no geral, mas tendo um olhar ali para o aluno, né? Para ele entender quem é ele mesmo, assim. Essa educação no ensino fundamental geralmente é socioemocional e no ensino médio chega como projeto de vida. Então, eu atuo nessa disciplina. E são esses questionamentos que a gente faz. Que louco, velho. E uma das coisas que eu converso com eles é, primeira coisa, se você quer um ponto, se você quer, o sonho do cara terceiro ano é ser médico, sei lá. Só que às vezes a realidade da vida ela é uma realidade muito dura, às vezes o cara não consegue. Sim. Se eu quisesse ser médico, eu não ia conseguir. Por quê? Porque eu nunca ia passar no meu vestibular. Tem gente que é assim também, pô, eu quero ser médico. Mas, às vezes você nasceu um pouco bonito. E tem outras coisas também. Tipo, cara, eu tinha absoluta certeza de que eu queria ser engenheiro. Engenheiro? Porra, velho, fiz 2 anos de engenharia. Então. Eu amo mecânica, e na minha cabeça era, se eu amo mecânica, eu vou trabalhar com isso pro resto da minha vida. Cara, eu precisei fazer 2 anos de engenharia pra perceber que eu não prestava pra isso aí, entendeu? Que minha vida ia ser outra coisa. Mas é porque rola uma pressão absurda de você precisa escolher dentro de um padrão ali. Se não for isso, você não se encaixa na sociedade, por aí vai. Não, que a maioria pressão, também por tem isso que eu muita acho legal legal pra ter pagar também, né? Aí escolhe o caminho mais fácil pra começar a ganhar algum dinheiro, velho. Mas essa questão na medicina, por exemplo, eu acho que vai além do ter ou não ter a capacidade intelectual para conseguir fazer uma prova, mas tem a ver com realidade material. Pô, a gente sabe, tem uma realidade material no Brasil. 9 mil reais uma faculdade privada de medicina, 12 mil reais uma faculdade privada de medicina. Então a questão sem contar que você não consegue trabalhar enquanto você faz. Exatamente. Porque é uma faculdade que toma todo o teu dia. Perfeito. Então assim, e aí o ponto é, esse garoto ou essa garota que tem esse sonho, às vezes tem uma realidade material que prende ele ali. Não é que seja determinante, mas condiciona. E ele não consegue ou ela não consegue passar nessa faculdade. Poxa, vai viver a vida em função da frustração por não ter passado na universidade, ou conseguir recalcular a rota. O propósito de vida era ser médico ou ser médica, porque se fosse assim, por exemplo, quando eu estava no meu ensino médio, apesar de eu queria fazer história e tal, entrei porque eu escolhi mesmo, mas o meu sonho era ser músico. Todo mundo na escola, minha família achava que eu ia ser músico profissional. Essa era a minha intenção na época. Eu não tinha... Se perguntasse, eu juro por Deus que sério, que se você perguntasse qual a profissão você quer seguir, eu falava de qualquer coisa, menos professor. Eu falei isso, verbalizei isso. E aí mordi a língua hoje. E sou feliz, assim. Eu acho que eu amo o que eu faço de verdade. Mas existe uma pitada de frustraçãozinha lá dentro. Que, poxa, como seria se eu tivesse seguido esse caminho aqui? Mas não quer dizer que a frustração me controla. Tá entendendo? Eu não vivo em função dessa frustração. Claro, existe aquela coisa, como seria aquele questionamento? Mas é porque eu aprendi a lidar, tipo, o que é que eu gosto de fazer? Quem sou eu? Então, assim, não, logicamente, eu não sou uma pessoa 100% ainda. Até morrer, eu vou ser essa metamorfose. E nesse projetos, aula de projetos de vida, você deve colocar essa tua frustração controlada para fazer com que quem se frustre no final do terceiro ano, no segundo ano, consiga seguir um caminho ao invés de ficar parado. Sim, eu falo para eles. Primeiro dia de aula, assumi uma nova escola agora. No primeiro dia de aula eu tava me tremendo, apesar de ter. Eu já dei aula de música, eu já dei aula de teologia, então aí depois comecei a dar aula de história e agora assumi uma nova escola esse ano.
Quando eu entrei na sala, apesar de ter uma espécie de experiência mesmo em sala de aula e falar com o público, coisa do tipo, cara, entrei me tremendo pra caramba. Mas por que será? Porque era o novo, era uma nova escola, uma nova estrutura, mas uma nova algo administração. Que você já fazia. Era algo que eu fazia, mas a instituição era uma coisa nova. Os alunos eram novos, perfis novos, tem aquela coisa, pô, será que vão me aceitar? Então a questão da aceitabilidade. Se você entra de kimono ali, aí já é essa conquista quebra todo mundo. Porque rola isso. Você deve ser o professor jiu-jiteiro, não deve rolar isso. Tem isso. Mas a primeira coisa eu compartilhei com eles. Hoje, viu? Tô me tremendo, eu falei pra eles. Mas eu quebro todo mundo. Para, tio. Não enche o saco, não. É muito legal essa piadinha de você. Mas se eu quiser, eu mato todo mundo. Todo mundo. Eles mesmo falam, eu não falo não. Não, mas sério, então assim, eu cheguei já me tremendo e falei, olha, eu tô me tremendo, estou morrendo de medo. Vamos conversar sobre isso? Porque vocês acham que a gente aqui não passa por isso. Vocês vão passar por muito isso. E a gente, uma das coisas que a gente fala não é pra controlar a emoção. A emoção não se controla, se regula. Porque a gente pode controlar as nossas ações. A emoção não. Sentir raiva, sentir, enfim, tristeza, até inveja, inclusive, ciúmes, tudo isso as pessoas sentem. Mas agora a gente pode controlar como que a gente vai reagir a essas emoções. O que a gente faz com isso dali pra frente. É isso. Então eu não falo pra eles pararem, porque por muito tempo, lembra? Não chora, que homem não chora. Não sei o que, se chorar vai apanhar. Então esse tipo de educação criou, aí o pessoal, não, mas eu tô bem. Poxa, é só tu olhar a quantidade de pessoas indo pra depressão, pra ansiedade, enfim. Não, esse papo tudo de uma é galera... é um sentimento reprimido, é um eu sentimento controlado. Eu não posso confirmar 100% porque eu não sou da área, mas eu acredito. É uma corrente. Eu acredito que sim. Eu acho que se você olha para as gerações anteriores, você tem uma porrada de gente frustradíssima. Sim, uma porrada de gente, cara, com um monte de problema psiquiátrico. E aí tudo isso por ter se reprimido muito. Por aí, de novo, não sou o jiu-jitsu, ele é um fator que é possível você regular esse tipo de sentimento? Sim, cara. Me ajudou muito. Eu vou te falar a minha experiência com jiu-jitsu. Acho que posso falar como foi que eu comecei a... Claro, mano. Não pode. Posso não, né? Não, gente, obrigado por hoje. Mas assim, eu tava na igreja um dia, eu tinha acabado de sair do terceiro ano. Por isso que eu acho legal dar aula para terceiro ano, porque eu passei por isso. Eu tinha acabado de sair do terceiro e eu acho que eu tava passando uma fase. Tinha um relacionamentozinho de namoro naquela época, eu não sabia se eu ia continuar ou não. Não sabia a questão da profissão, tudo isso. Já tava na faculdade, mas ainda assim tava todo esse conflito. E aí, cara, foi muito louco isso. Eu tava na igreja e eu tive a sensação de que eu tava tendo ataque cardíaco. Caraca, eu tô tendo ataque cardíaco. Não se falava ansiedade, assim. A gente falava, eu tô ansioso pra fazer tal coisa, mas ansiedade quanto doença não se falava muito. Sim. Então, caraca, eu não tô bem. Eu tava sentado naquelas cadeiras de plástico, eu me lembro como se fosse hoje. Eu comecei, já acho que meus 18, 19 anos. E aí eu comecei justamente nessa fase. De terceiro ano. Que eu tinha acabado do terceiro. Então eu comecei acabou de falar isso, velho. Desculpa, eu tenho... Pô, cara, tu não tá aqui, não tá me entrevistando, você não tá aqui. Eu acho que eu dei aquela famosa travada na cabeça. Total. Desculpa, às vezes eu passo por isso. E aí comecei a descer aqui na cadeira, tipo... Terceiro ano, você tá zoando. Caraca, eu não tô bem. Aí pedi pro hospital, fui pro hospital, achando que estava tendo ataque cardíaco mais novo, né, assim, tendo infarto e tal, descobri que eu tinha ansiedade. E aí eu nunca tinha sentido isso, nunca tinha falado sobre isso. Eu me tremia todo assim, sentia que o coração ia sair pela boca. E aí eu fui tentar fazer um esporte. Na época eu já estava trabalhando, eu trabalhei em aeroporto também. Trabalhei ali na inspeção de segurança, raio-x e tal. E aí também tinha muito estresse. Eu sempre parece. A gente tem que marcar outro episódio só pra você contar essas histórias. Porque, cara, essas histórias são sensacionais. E aí o programa de aeroporto é muito da hora. É muito da hora. E ele tem umas histórias nesse naipe. É mesmo? Inclusive eu tenho um maior carinho pelas pessoas que trabalharam comigo, me ensinaram muito. E sempre que eu vou pra uma entrevista de emprego pra ser professor, eu falo sobre isso, porque eu acho que uma das escolas foi o aeroporto e a galera que trabalhou comigo. Mas enfim, voltando, então o que foi que eu pensei? Tô crise de ansiedade. É besteira isso, meu Deus, isso não existe e tal. Mas eu sentia na pele, mas não sabia explicar. Até que eu pensei em fazer um esporte, fazer Muay Thai. E na academia onde eu fazia Muay Thai, tinha sala de musculação, eu odiava musculação, mas eu queria fazer um esporte diferente. Comecei Muay Thai, tinha o jiu-jitsu, mas mano, aquela sensação, tipo, desde moleque de escola a galera fazia jiu-jitsu, vamos fazer jiu-jitsu. Não dá pra mim não, esse negócio de esses caras se agarrando. Mas não era essa questão de gênero, era a questão de, suor do... Não dá, machuca. E eu pensava que tinha a questão da violência, então eu tinha medo de ser um cara violento. Porque assim, eu nasci numa família que, poxa, paz, o amor, meus pais cristãos e tal, e realmente eu via na prática. Meu pai me ensinou isso na prática, de como é respeitar as pessoas. Então eu tinha medo de ser esse cara
brigão violento. A gente sabe hoje que eu sei que não tem nada a ver. Não, sim, desculpa fazer um parênteses e falar da tua história, mas é porque a gente é muito amigo. Sem contar que, pelo que você me conta, teu pai é um pastor que vive de fato tudo que foi dito. Exatamente. Seu pai vive... Mano, cara, por tudo que você me descreveu, teu pai é um cara incrível que vive de fato isso e ajuda de fato as pessoas. Sim, então, isso de ser violento estava claramente descartado na tua história. Quando eu era criança, a gente às vezes apanhava, né? Porque fazia besteira e tal. E ele parou de me bater quando ele viu eu brigando com o cara. Pequeno. Então ele falou assim, eu não vou bater nele porque eu bater nele eu posso aumentar a questão da violência nele, ele pode ser um cara violento, eu não quero fazer isso por ele. Então se ele conversa comigo isso hoje, né? Então assim, poxa, não, jiu-jitsu não, mas eu comecei a fazer Muay Thai, gostei da área, e aí lembro que tinha um cara que fazia Muay Thai comigo, ele, vamos ficar pro treino de jiu-jitsu? Aí, mano, vamos! Tá bom. Aí treinei Muay Thai e fui pro jiu-jitsu, e fiquei no jiu-jitsu e tô no jiu-jitsu até hoje. Muay Thai eu parei, não por causa do esporte, adoro esporte e tal, mas porque eu tava sentindo muita dor no ombro. Aí se é pra machucar nos dois, prefiro machucar só em um. E aí fiquei, não, assim, tô brincando, mas fiquei no jiu-jitsu até hoje. E aí como é que me ajuda? Uma das experiências, até engraçado que quando eu falo isso a galera ri. Uma das coisas que eu senti muito próxima da ansiedade era quando logo eu faixa branca, na academia que eu treinei, era uma academia old school e tal, mas assim, aprendi muito com eles. Então era Cova dos Leões, tá ligado? Sim. Entra lá e vai treinar, exatamente. E aí, logo o primeiro dia, um cara, sei lá, com mais de 100 quilos em cima de mim, nos 100 quilos. E eu embaixo, 5 minutos de rola. E eu comecei a passar mal, então era a sensação como se eu estivesse com uma crise de ansiedade. Só que aí, o primeiro rola, segundo rola, aquilo dele começou a ficar meio que quase viciante. E foi até eu já não me sentir mais sufocado, eu conseguia a controlar a respiração. Quando eu tinha crise de ansiedade, eu pensava que é só um cara de 100 quilos em cima de mim, tá ligado? Cara, eu idealizava. Isso é foda. Então, às vezes eu tô aqui, às vezes eu tô dando aula e tô tendo crise de ansiedade, e aí eu falo, não, é só um cara em cima de mim, vai passar os 5 minutos. Já passei algumas vezes essa fase também aí, e vai ter uma crise de ansiedade. Eu nunca tive, eu tive 2 vezes crise de ansiedade na minha vida, mas a mais clara que foi, 100% mental, e eu não consegui me controlar, eu até já fazia jiu-jitsu, que eu tava, numa Caraíva, que é uma ilha, e aí uma dona lá da pousada falou, aqui não tem nada, ela era CEO de alguma coisa e foi viver lá, e contou rapidamente uma história que um cara tinha morrido de ataque cardíaco porque demoraram a chegar, porque era tão remoto que não tinha esse acesso rápido. O que ficou gravado na minha cabeça, à noite eu achei que eu tava tendo ataque cardíaco e ninguém ia chegar pra me socorrer. Então isso deu uma... Entendeu? Idiota. Como é que foi a crise? Então, aí chegou nesse nível. Puta crise bosta. Puta crise bosta. Porra, não tava pensando. Eu achei que havia uma história. Puta crise bosta. Puta crise bosta. Com um fuzil. Só que uma coisa da hora. Bosta. Ela criou o buraco e eu me joguei no buraco, entendeu? Eu me joguei no buraco. E a crise de ansiedade é isso. E aí isso foi a única que eu tive, que eu precisei, levantar, acolher a Marina, falei, tô passando mal, liguei para um amigo médico, aí me acalmei, beleza. Só que eu levantei, acordei a Mariana também. Então, só que eu já tive essa sensação em outros momentos que depois, justamente, o cara de 100 quilos conseguiu fazer com que eu baixasse um pouco a minha frequência, que eu, isso aqui não é nada, é só eu conseguir abaixar um pouco a minha ansiedade aqui, eu me controlar, e aí dá 5, 10 minutos, vida que segue. Uma coisa muito louca que você falou, principalmente essa disciplina nova aí, que é um negócio que eu passei por um momento muito difícil da minha vida, vocês dois viveram esse momento, e um cara me ajudou muito, um cara que era só meu aluno, hoje é um dos meus melhores amigos, mas me ajudou muito me dando um livro e contando um pouco uma história de vida do avô dele, mas tudo isso aí girando em torno de propósito, porque eu acho que esse momento muito difícil que eu passei na minha vida foi por conta de perder o propósito. Eu não tinha muito mais o que buscar ali naquele momento, e eu tive que encontrar o meu propósito em outras coisas. E tem muita relação com aquilo que a gente falou no começo, da gente achar que a nossa carreira define a gente e o nosso propósito é a nossa carreira. Que na real não é, né? Pra mim não é, e por aí vai não é. Acho muito louco isso de você
ter uma disciplina hoje na escola, tentando ensinar a galera, sabe, é tipo um GPS, né? Acha aí o teu propósito, eu vou te ajudar. Não tem problema vamos aí. Calcular a rota. Não tem problema, tá tudo certo. Se algo, entre aspas, deu errado na tua vida, cara, busca outro aí, vamos aí. A vida não se resume a um crachá, sabe? Sim. E esses dias a gente estava fazendo uma atividade, inclusive nesse sentido, pedir para eles falarem do que eles queriam, sonhos e coisas do tipo, né? Isso 3º ano. Idealiza aí. Aí eles, sei lá, quero ser médica. Aí eu, como é que tu se imagina? Eu ia trabalhar. Deu certo, mas no futuro, como é que tu se imagina? Eu trabalhar, fazendo, sei lá, cirurgia, volto pra casa, estudo, como, tomo banho, no outro dia eu vou trabalhar. Eu disse, mas tu tem aqui nas tuas mãos a possibilidade de criar o teu mundo. Cria aí o teu mundo. Professor, eu fico me imaginando indo pra faculdade e tal. Eu, caramba, tu tem a possibilidade de tu viajar pra qualquer lugar. Vai lá, viaja. Tá bom, viajei. Certo, tu foi pra onde? Vou dar um chutar aqui, fui pra Paris. E aí, o que tu fez lá? Eu comecei a estudar e tal, e intercâmbio, e trabalhar. Certo, mas tu não tem vontade de conhecer nenhum lugar. Entende? Que tipo, eu acho que a ideia do trabalho ela é maravilhosa, eu gosto de trabalhar. Só que eu não gosto dessa ideia da gente ser obrigado a fazer isso, entende? Sim. E aí, os alunos, muitas vezes, eles acham que o propósito, e não os alunos, mas a gente, né, muitas vezes, acha que o propósito é essa ideia da profissão, é ter que trabalhar com tal coisa, e você tem a possibilidade de criar o seu mundo, que era aqui no imaginário. Poxa, cria o teu mundo. E o cara, a primeira coisa que a pessoa pensa é trabalhando e só fazendo isso, certo? Mas a possibilidade que tu tem, por exemplo, tá bom, imagina o teu salário de médico, já que tu quer ser médico. O que é que isso pode te trazer? Não é o salário, não é o dinheiro, mas o que é que o dinheiro vai poder te trazer? Mas será que se ela não criar esse mundo imaginário, ela não pode cair numa frustração de novo e aí gerar essa ansiedade? Então, porque se ela cria um cenário que ela é médica, que ela vai pra Paris... É porque ela trabalhou e ganhou muito dinheiro. Será que ela não tem medo de imaginar esse cenário? Não, mas... Que ela não acha que ela consegue conquistar isso? Mas essa tua conta tá baseada no fato de que tudo gira em torno do trabalho. Exatamente. Esses dias a Valen, minha filha mais velha, fez uma dinâmica que ela tinha que criar um mundo. E o mundo que ela criou não tinha a menor relação com o trabalho, velho. Não existia isso. Era um mundo de fantasia, de fato. Era um mundo... Cara, se você vai assistir um desenho de criança, de fato, ele não entendeu? Isso vai o Bob Esponja trabalha. Trabalha. Mas isso vai sendo colocado na nossa cabeça ao longo do tempo. E eu sou uma das pessoas que eu conheço que mais trabalha e menos tem medo de trabalhar, de fato. Você sabe disso. Se precisar dar aula às 6 horas da manhã, eu tô aqui. Se tiver que dar aula às 11 horas da noite, eu tô aqui também. Sim, isso é real mesmo. Se tiver que varrer o tatame, eu tô aqui. Se tiver que lavar o tatame, eu tô aqui também. Sim. Não é isso, não é abolir o trabalho, mas é não ter o trabalho como propósito de vida. A minha razão para trabalhar não é pagar as contas no final do mês. É como eu sempre te falo, é mudar a vida das pessoas através do jiu-jitsu. O propósito não é o trabalho pelo trabalho. É o trabalho tendo uma razão existencial, entendeu? Tudo bem, eu posso ser muito utópico e muita viagem. Mas, cara, eu faço por isso. Com certeza, o Paulo Matheus dá aula porque ele acredita que ele pode mudar a vida de um monte de moleque. Eu sei de um monte de história dele, que ele ajudou um monte de moleque. E eu sei que você também. Tipo, eu sei que o jeito que você vê a tua profissão, o jeito que você dá as tuas cagadas de regra, é por querer fazer diferente. Sim. Você faz diferente do que é o padrão, entendeu? Eu acho que o problema disso é criar um mundo imaginário, mas que você pense que é obrigatório. Ser esse mundo. E aí eu acho que a gente... É só o criar por criar. É romantizar mesmo. Eu tô falando assim, não tem problema. Eu sou um cara assim, extremamente, como é que se diz? Realista. Odeio essas coisas sensacionalistas e tal. Mas ao mesmo tempo, antes de dormir, eu adoro ler um romance. Tá ligado? Eu gosto de pensar em mundos diferentes e pensar em possibilidades diferentes, em amores. No caso, você olha o livro, você tá vendo ali um amor que deu certo ou algo que não deu certo, mas o cara do final encontrou uma cidadezinha, simplesinha, e o cara tá feliz vivendo ali, entende? Mas a ideia do que eu tô querendo falar é que, infelizmente, essa ideia do mundo de trabalho faz com que as pessoas sejam cada vez mais pensar no utilitário. Sabe? Tipo, eu vou fazer isso porque vai me trazer isso. Eu vou ler porque eu preciso... Esse material, esse conteúdo desse livro vai cair no vestibular.
poxa, mas tu poderia ler um bom livro de literatura e engrandecer a tua alma, tá ligado? Enriquecer. Se tu vai aumentar mesmo, realmente, se quanto mais tu lê, tu vai aumentar teu vocabulário, quanto mais tu lê, tu vai ter possibilidade de trabalho, sim, porque tu vai aumentar aí o número de pessoas que vão gostar da forma de falar e tal, mas não deveria ser pra isso. Entende o que eu quero dizer? Eu não leio porque eu quero aumentar as pessoas. Você lê porque te dá prazer. Eu leio porque me dá prazer, porque eu gosto de ler. Se a consequência é consequência. Vai aumentar o vocabulário é consequência, mas eu leio... Você acha que se você toma esses hábitos como teus ali por amor ou por de fato gostar, você vai saber utilizar muito mais o que você adquiriu do que aquele que tenha só aquilo como uma finalidade só e não como um meio de curtir aquele momento? Não. Tipo, o cara que lê eu preciso pra chegar nesse fim. Agora, você curte a leitura ali, porque de fato é natural pra você. Você acha que você tem mais proveito disso? Você consegue absorver mais? Eu acho que sim, porque eu reflito sobre. Uma coisa que eu falo com os meus alunos não sejam superficiais. Eu acho que quando você faz... Fazer por fazer. Fazer por fazer é uma superficialidade, entende? Você pode ler o livro de cor, pode ler todos os pensadores filósofos, pode ler toda a bibliografia do mundo. Mas se você faz com a finalidade de mostrar alguma coisa para o externo e não para se fortalecer, eu acho que é superficialidade. Porque senão, se fosse assim, aí eu posso falar horas e horas de quanto que pessoas que fizeram maldade no mundo eram hiperinteligentes. Sim. Tipo, existiam pensadores que estavam por trás do nazismo. Sim. Existiam pessoas que estavam por trás de várias coisas absurdas e que eram extremamente inteligentes. Os caras estudavam pra caramba. Então, não entende que eu quero dizer que não é só o estudar, é também não ser superficial, é se aprofundar naquilo, é sentir aquilo. Por que eu leio um monte de livros de literatura? Por que eu gosto de história? Uma das coisas quando eu estava no terceiro ano que eu pensava, eu gosto de escolher profissão era, eu quero fazer algo que eu mude a vida das pessoas. E positivamente, logicamente. Posso acabar um dia fazendo uma besteira e tocar algum aluno meu de forma negativa. Espero nunca fazer, mas sou humano. Mas a ideia de ter escolhido essa profissão foi porque eu quero fazer algo. E, se eu sou professor, como ele falou, tenho uma esperança. Tenho esperança num mundo melhor, num Brasil melhor e coisas do tipo. Até porque, infelizmente, se você for no Brasil ser professor pra ganhar dinheiro, você tá fazendo errado, irmão. É difícil, exatamente. A carreira é foda. Exatamente. Eu não vejo minha profissão apenas como missão, entende? Eu vejo como profissão mesmo, em que eu tenho os meus direitos, trabalhistas. E você deve escutar muito, sou professor, aí você só dá aula. Isso. Deve ser uma pergunta bastante frequente. Mas uma que eu ia... Infelizmente não temos tempo suficiente para saber de fato como você pensa sobre a educação, falar sobre ensino a fundo, mas dá para dar uma resumida os seus alunos que se formam ali no terceiro. Obviamente, não de todos você sabe o que eles sonham e pretendem ser, mas você vê uma realização da maioria, quero ser isso e conseguir ser aquilo? Cara, eu ainda não consegui ver isso, acho que talvez pelo pouco tempo de profissão. De profissão que eu digo na ensino médio, né? Talvez eu já vi aluno meu que queria ser polícia e, por exemplo, conseguiu passar no concurso. Já vi algumas, agora a maioria pelo que eu percebo que estão passando no terceiro ano não é o curso que pretendia. Vai fazendo e tal e vai se descobrindo com o tempo, entendeu? Como aconteceu com vários amigos que... E aí vai descobrindo que... Mas assim, eu não consigo te dar um 100% de certeza, sabe? Cara, sabe o que é muito louco? Eu tive um professor no segundo e no terceiro colegial. Foi um dos caras que mais me marcou na minha vida. Ele era meu professor de matemática, o Visconti. Acho que boa parte dos meus amigos de longa data assim, conhecem ele. E por coincidência eu fui morar no mesmo bairro que ele mora. E eu descobri isso porque eu encontrei ele na feira. Foi muito emocionante encontrar ele de novo. E eu tava com a minha família. Apesar dele me seguir em redes sociais, a gente não conversava muito, assim, de vez em quando eu trocava uma outra mensagem, mas não conversava muito. Cara, além do tanto que ele foi marcante pra mim no colegial, o dia que a gente se reencontrou, foi muito marcante ele olhar pra mim e falar: cara, fico tão feliz de ver você com a tua família feliz desse jeito. E esse cara talvez tenha me feito passar na faculdade, tenha me feito concluir o colegial ali, porque eu era de fato um aluno ruim, assim. Mas esse cara me ajudou muito. Esse cara foi um cara que, cara, me apoiou, me acreditava nas minhas ideias, só doideira, desde a adolescência. E cara, ver o cara nem aí pro que eu tinha virado, entre aspas, só ficando feliz porque eu tava feliz, me fez acreditar que tem
tem pessoas iluminadas de fato ali que existem, cara. Eu falo porque eu passo muito por isso. Eu acho que a gente que é professor trabalha de domingo a domingo. Isso é um fato. Você pode entrevistar vários professores aqui da rede básica, eles vão dizer a mesma coisa. Você trabalha de domingo a domingo. É planejando aula, é corrigindo prova, enfim. Mas eu acho que uma das coisas que o trabalho faz com a gente é a ideia de sempre pensar em como fazer mais pelo aluno. Principalmente quando a gente tem alunos que são mais complexos. Que sentido? É um aluno que tem um déficit de atenção, um aluno TDAH, um aluno que tem, enfim, esses vários laudos, TEA, mas também alunos que têm problemas familiares, tem alunos que têm uma família, assim, infelizmente desestruturada. E aí, quando a gente olha para esse aluno ou aluna e a gente descobre que está passando por aquela situação, a gente fica pensando como poderíamos fazer mais por aquele aluno ou aluna que está com dificuldade de aprendizado e coisa do tipo. Então, eu acho que eu sinto um pouco desse professor do De Luca, porque eu passo muito por isso, cara. Por exemplo, e aí eu acho que já para finalizar, quando eu tenho um aluno, que ele estava tendo alguns problemas. Ele estava tendo alguns problemas de aprendizado mesmo, assim. Ele não consegue ler direito, enfim, tem várias dificuldades. E esses dias ele me chamou, e não, minto, no ano retrasado... Minta pra gente, por favor. Ano retrasado, que pra mim a história dele é um pouco forte, mas ano retrasado ele tinha acontecido algumas coisas com ele pessoais, que eu não vou falar aqui. Sim, obviamente. E ele me confidenciou e tal, conversei bastante com ele, trabalhei bastante com ele em sala de aula, e esse cara só tirava, sei lá, 4, 3, 4, 3, 4, 3. E a nota eu sei que, e eu falo isso pra ele, a nota não define aluno, entendeu? Mas no caso dele, ele precisava de uma prova. Tipo, ele precisava de um atestado e o atestado era o número. Tipo, eu sou capaz, sabe? E aí ele ficou de recuperação em história, um monte de gente fazendo, ele quis fazer a prova, tava no computador, quis fazer a prova do meu lado, na minha mesa. Aí eu fiquei pensando, que mala vai querer ficar me cutucando pra eu dar alguma resposta pra ele. Eu, pensando. E eu errei. Porque o cara, mano, fez primeira, segunda, terceira e olhava. E eu via que ele tava com dificuldade, mas parecia que tava num campeonato, sabe? Sim. Ele era a luta dele contra ele mesmo ali. E ele tirou 10. Eu vi ele tirar o 10. Eu vi que foi totalmente dele. Cara, eu fiquei tão emocionado na hora que eu dei um tapão nas costas dele, tá ligado? Caraca, é isso mesmo! E aí eu dei um tapão nas costas dele e ele olhou assim pra mim. Todo mundo sabia dessa relação com ele. E a turma é uma turma linda, assim, nesse sentido se ajudava bastante. Que eles mesmo começaram a rir, mas não era zoando. Era aquele riso de tipo, tô feliz, tá ligado? É o riso de surpresa, né? Você fica tipo... Exatamente. E aí parecia que ele tinha ganhado um mundial, tá ligado? Assim, pela felicidade. Pô, e ele ficou emocionadão. Ele ficou extremamente emocionado. Quando foi semana passada ele me pediu um livro. Eu ainda não dei, porque eu fiquei pensando qual livro que eu quero dar pra ele, né? Eu não quero frustrar ele com a primeira leitura. Não, é um livro legal. Mas é porque eu acho que no caso dele eu tô vendo ainda qual tipo de leitura que eu vou dar, mas, poxa, só o fato dele ter pedido o livro faz que ele tá pensando, entende? Me mostra isso. Então isso pra mim, cara, vale muito como professor. Acho que todo mundo tem alguma história como professor, né? Isso tem sempre algum professor que acaba mudando um pouco o trajeto do... Sim, eu tive vários professores maravilhosos. Do cidadão, assim. Do aluno ali, é legal pra caramba. Eu peço perdão a todos os professores e aí peço pra você, em nome de todos, que eu era aquele aluno chato no fundo da sala que só ficava... Eu não enchia muito saco nas pessoas, mas eu vi uma brecha de falar alguma piadinha ali, eu mandava. E eu desconectava assim. A sala inteira. Total. E sabe que com certeza, sabe o que era o pior? Você aprendia. E ela dava risada, a professora. Não, óbvio, que é engraçado, velho. Aí ela me expulsava da aula. Mas legal. Mas sabe qual é a parte boa de professor fazer jiu-jitsu? É que os alunos ameaçam uns aos outros com a tua faixa. Tipo assim, cuidado que ele faz jiu-jitsu. Eu não preciso falar nada. Então os caras vão respeitando, entendeu? Pô, bom demais. Valeu, velho. Muito bom falar com você. Eu preciso que o tempo é curto. Você precisa... Eu esqueci dessa vez, perdão. Boa. Rapaziada, eu tenho que agradecer meus parceiros sempre. Então eu queria agradecer a CNC, que me ajuda muito no dia a dia. Com tudo o que eu preciso de extra da minha alimentação vem deles. E além disso, queria agradecer a Braus, que me ajuda muito também diariamente, principalmente com tudo que eu preciso de equipamento para treino, vem deles e me ajuda demais. O link vai ficar na descrição aí do vídeo, quem precisar e quiser. Agradeço. Sua filha tá tipo uma topeirinha, levantando e abaixando. Minha filha tá ali? Ela levanta e abaixa. Quem quer? Valeu, Manu. Vem aqui, Manu. Aparece aí, filha. Dá um oi. Dá um pulão, Manu.
Tá com rápido, que tá acabando, vem. É isso que ela ficou fazendo o negócio inteiro. Eu olhando aquela hora que eu tava distraída, porque ela apareceu de topeira. Boa? Valeu. Obrigado, rapaziada. Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu, mano. Valeu. Obrigado. Valeu, Paulo Matheus.